Oi, eu sou a Ju do Joem Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje, ele é aquele que a gente gosta muito de fazer, nós leitores, que é as metas dos livros que eu quero ler em 2024. Ano passado eu fiz 23 livros para 2023, esse ano eu vou fazer um pouco diferente porque a minha meta tá sendo assim, diminuir tantos livros, acho que tá demais, focar mais em leituras que eu realmente tenho muito interesse, que são muito prazerosas para mim. Então eu escolhi 12 livros para ler em 2024 e 24 desafios para fazer em 2024. Então, esses desafios eu vou sortear 2 vezes por mês e fazer vlog lá na outra rede que começa com T. E daí vai ser assim que eu vou fazer. Eu também vou postar eles no Maratona PP para vocês, quem quiser acompanhar os meus desafios, puderem fazer também. Não é obrigatório, vai ficar como uma maratona de 1 ano, mas é só caso vocês queiram. Eu sei que muita gente se interessa por esse tipo de coisa. E o Maratona PP é um site que assim vocês conseguem cadastrar os livros de vocês e já tá ali pronto. Vocês não precisam copiar nada, não precisam fazer nada. Lembrando também que esses livros que eu vou falar aqui vão estar linkados com o link da Amazon e que se você utilizar esse link, você ajuda muito este canal. Mas vamos lá, primeiro para os 12 livros e depois para os 24 desafios. O primeiro livro que eu tenho interesse em ler, inclusive vai ser uma LC nossa para quem é sub lá na roxinha, é Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. Esse livro eu sei que ele é contemporâneo, que ele vai lidar com a maternidade, eu acho que também vai lidar com questões de classe, e eu sei que é de autora brasileira, então eu tô bem curiosa para ler esse. Eu acho que ele vai ser muito forte, eu amo essa capa, acho ela lindíssima. O próximo livro também é brasileiro, é o segundo dessa lista, que é Sai da Frente, Staffermo, ou não sei como se fala, que é uma saga das mulheres negras. Esse livro eu recebi recentemente pelos 2 autores, tem blog no canal quando eu abri, então ele tá autografado, e é um livro que vai falar sobre mulheres negras e em Florianópolis. Então tem um pouco de ficção histórica e um pouco da pesquisa, um pouco da cidade e esse movimento aqui de dentro, e eu acho muito importante ser lido. Eu fiquei muito curiosa quando eu recebi e com certeza tá nessa leitura e nessa meta. Um que tá todo surradinho porque eu comprei ele de uma moça que vende livros usados na UFSC, que é Do Outro Lado do Rio, Entre as Árvores, do Ernest Hemingway. Eu já li O Velho Mar desse autor e eu li muito nova, teria que reler, inclusive, pra ver como eu me sinto hoje em dia sobre, porque eu li numa época que eu não lia muitos clássicos, e esse é um clássico dos clássicos, né, esse autor. Eu tô bem curiosa, eu não sei nada sobre, eu tenho 2 livros dele, sem ser O Velho Mar, que também tenho, que tá lá na minha outra casa, mas que é na casa dos meus pais, no caso. Mas eu tô bem curiosa pra esse aqui e é uma leitura que eu com certeza quero fazer em 2024. Quando os Pássaros Voltarem, do Fernando Aramburu, porque é um livro que eu vi muita gente comparando com a escrita do Walter Ugumãe. Mãe. Apesar de ser um tijolão, eu acho que eu estou finalmente pronta pra ler esse livro. Eu pedi pra Intrínseca ano passado, 2023, e fiquei enrolando, mas eu acho que desse ano não passa. E a nossa querida Toni Morrison, que é Voltar para Casa, o nome desse livro. Eu acho que é o último de ficção que eu não li ainda da Toni Morrison, então eu finalmente vou poder ler e poder fazer o vídeo de por onde começar da Toni Morrison com vocês. Eu tô bem curiosa pra esse, é um livro que é bem curtinho assim, mas eu acho que vai ser bem forte, né, porque geralmente a escrita da Toni faz muito tum-tum no meu coração, então tô bem curiosa pra esse aqui também. Falando em livros curtinhos, Detalhe Menor, esse livro também é super curto, a autora é da Palestina, eu recebi da Todavia ano retrasado, e eu tô sempre enrolando pra ler, porque eu acho que esses livros da Todavia eu tenho que ler com calma, paciência e muita vontade, mas sempre tá me chamando muita atenção, então eu acho que eu vou finalmente pegar em 2024, então coloquei ele como meta. Eu não sei se ele tá na lista do Catarse, eu tenho quase certeza que sim. Uma outra autora que eu preciso ler mais um livro, que é Paulina Sigiani. Eu dei um favoritado da vida pra Niket, que é um livro dela, que eu me diverti muito lendo, e eu tô muito curiosa pra saber como vai ser a escrita dela em outros livros. Esse é Eventos do Apocalipse, e quando eu recebi eu fiquei muito, muito feliz, muito contente. Acho que tá vindo aí um livro com certeza mais de 4 estrelas. Ser um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Esse livro eu recebi também da Companhia das Letras, assim como vários livros do Ítalo Calvino, que eles estão, eu acho que
fazendo as capas, e daí estão todas numa capa dura, nessa edição maravilhosa. Esse foi a capa e o título mais chamaram minha atenção. Eu ouvi falar do Ítalo Calvino recentemente, foi na Bienal com a Helena Sanches. Ela me falou dele, que ela gosta muito de um livro dele. Então eu fiquei bem curiosa quando eu comecei a receber, achei que era um sinal do universo para eu ler finalmente. Então estarei lendo. Mais um clássico por aqui, esse é Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Foi a Beatriz, uma inscrita minha, que me enviou esse livro. Muito obrigada, Bia. Eu fiquei ainda mais curiosa depois que eu soube que a Amy Reed, eu acho que favoritou ou amou muito esse livro. E ele é também super curtinho e eu acho que dá pra eu dar finalmente uma chance pra esse. Um prefácio para o Livre a Guerra. Esse também é um livro contemporâneo de autora brasileira, que é a Liana Ferraz. E eu acho que ele também lida muito com maternidade, mas o lado mais sofrido da maternidade. Fiquei muito, muito curiosa quando eu recebi esse da HarperCollins, então eu já coloquei como meta para esse ano para correr para ler. Esse é um desses que eu também acho que o universo tá me pedindo para ler, porque é o José Eduardo Agualusa. Eu nunca tinha, assim, guardado esse nome na minha cabeça, mas ano passado eu tive 2 aulas que ele foi citado, e com esse livro aqui, que é a Teoria Geral do Esquecimento. Então, quando eu pedi pra ter, eu nem tinha me tocado que era ele. Quando eu vi, ele tinha aqui. Eu tenho 2 livros do autor, então eu fiquei tipo, não, eu vou ler. E eu vou ler esse porque foi 2 vezes mencionado. Então foi isso, tô levando como um sinal e vou ler este. Por último, é um livro que eu troquei no sebo, no começo do ano passado também, que é a Maria Adelaide Amaral. Eu tô louca pra ler os livros da Maria Adelaide de Amaral. Eu tenho outro dela também, mas esse é Aos Meus Amigos. Ele inspirou a minissérie Queridos Amigos, não sei se vocês viram, enfim. Ele também tá mais surradinho porque é um livro de sebo, mas eu tô louca pra ler, acho essa capa linda, tem muita cara de verão pra mim. Então vamos ver o que vai ser dessas leituras. Eu espero que na outra rede eu consiga acompanhar com vocês o que eu li ou não li e, enfim, a gente faça depois um vídeo sobre isso. Aí agora eu tenho aqui o meu caderninho de leitura e eu vou apresentar para vocês os desafios, 24 desafios para 2024, que se vocês quiserem fazer, estão convidadíssimos. Lembrando que ele vai estar aberto no Maratona PP para quem quiser se inscrever e vai ser isso. Número 1, ler uma não ficção. Número 2, ler de um país nunca lido antes. Número 3, ler literatura latina. Número 4, ler literatura asiática. Número 5, ler literatura africana. Número 6, ler de um autor nunca lido antes. Número 7, ler um clássico. Número 8, ler um e-book. Número 9, ler um livro de poesias. Aí que tá o desafio. Não é uma poesia, é um livro de poesias, um livro inteiro. É porque eu preciso ler mais poesia, então preciso voltar a ler poesia, no caso. Então tá aí. E o número 10 repete isso aqui, hein? Não é um conto, é número 10, ler um livro de contos. Muita gente não gosta, muita gente vai querer acabar comigo, mas é pra ser desafios mesmo, gente. Então vamos lá, vamos dar as mãozinhas quem for fazer comigo, tá? Número 11, ler um livro recém-comprado ou recém-ganhado. De preferência que seja o último que você comprou ou ganhou, mas eu não vou forçar vocês a lerem o último, tá? Mas recém. Número 12, ler um livro que é a meta de 2024, então eu teria que ler algum desses 12 livros. Número 13, ler um livro que dá continuidade a uma série já começada. Pode ser série, pode ser saga, pode ser duologia, pode ser trilogia, o como vocês quiserem, mas tem que ser um que tá continuando algo que já começou. Número 14, ler um livro que tem adaptação, pode ser série, pode ser filme, mas que tem alguma adaptação. Número 15, ler um livro que promete que vai ler e nunca lê, que é aqueles que a gente deixa e sempre diz, vou ler ano que vem, vou ler e nunca lê. Você pega ele e você lê ele. Número 16, ler um livro fora de casa. Você não precisa ler ele inteiro fora de casa, mas precisa que seja fora da sua casa, tá? É um desafio para eu sair mais. Enfim, eu vou tentar ler ele inteiro fora de casa, não precisa ser no mesmo lugar. Mas enfim, pode ser na praia, pode ser num café, pode ser num parque, pode ser num... enfim. 17. Ler um livro que se passa na estação que você está no momento que você vai ler. Então, sorteei isso ou escolhi ler isso porque o livro que eu tô passando
está na minha estação. 18. Ler uma HQ ou mangá ou quadrinho. 19. Ler um livro escolhido ou indicado por alguém. Eu ia pôr só escolhido, mas daí eu pensei que pode ser indicado também, por exemplo, de uma pessoa da Bookread que você gosta muito, confia muito, essa pessoa indicou, então você pode pegar essa indicação dessa pessoa, por exemplo. 20. Ler um livro indígena. 21. Ler um livro em outro idioma. E daí aqui não precisa você ter um segundo idioma, tá? Eu vou tentar arriscar e ler um livro em espanhol, porque a minha meta do ano que vem é melhorar meu espanhol e me dedicar a ele. Mas, por exemplo, se você não fala outra língua, não tem problema nenhum, então você não precisa falar outra língua, tá? O que você pode fazer é ler um livro traduzido diretamente para o português dessa outra língua. Então, por exemplo, um livro que é espanhol e daí foi traduzido no português. Só tenta não ler em inglês, que o original era em inglês, sabe? Porque é pra diversificar mesmo a literatura. Então, tipo, um que era francês, um que é em russo. Tem um monte de livro por aí sobre. Então, pode ser isso, tá? Você não precisa ler daí em francês ou em russo. Eu coloquei esse que é pra me desafiar realmente a ler um livro em espanhol. Mas eu sei que não é acessível pra todo mundo e tá tudo bem. 22. Ler um livro de um gênero que você não costuma ler. 23. Reler um livro. Pode ser um livro que é porque você acha que você leu muito novo e não lembra direito, ou porque você acha que você leu muito novo e não entende, ou porque você ama e que você quer reler. Enfim, como vocês quiserem usar isso. E por último, em 24, é ler um livro que o autor ou autora seja do seu estado. Então, pode ser do estado que você nasceu, caso você mora em outro estado, ou do estado que você tá morando, o que for também mais fácil e o que te causar mais vontade, né? É isso, esses são os meus desafios de 2024, eu espero que vocês acompanhem e espero que vocês também acompanhem na outra rede, que eu vou tentar fazer vlogs daí 2 vezes por mês lá. Eu vou colocar numa canequinha e sortear eles, mas eu sei que no Maratona app vocês têm como sortear pelo site. E é isso, eu vou fazer isso e eu acho que os que eu quiser repetir de novo eu vou pôr de volta na canequinha pra ter mais desafios. Mas no geral são esses os 24 desafios. Por favor, comentem aqui embaixo as metas de vocês, que livro vocês querem muito ler em 2024, que livro que não pode passar de 2024. Ou se tem algum desafio, tipo, se você pretende ler mais não ficção, mais alguma coisa assim, sabe, que você vai se propor. Se você vai entrar nesses desafios, também queria saber. E, enfim, vai estar tudo lá no Maratona app também. Muito obrigada por terem assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo.